A paz do Senhor para todos os irmãos. Uma linda noite de sexta-feira. O céu está brilhando, cheio de estrelas. E eu quero começar essa live louvando ao nome do Senhor e agradecendo a Ele por mais um aniversário de casamento que o Senhor nos dá. A mim e a minha esposa. São 16 anos. Meu Deus do céu, passa muito rápido. 16 anos de um matrimônio abençoado por Deus. O pastor Vanderlei foi quem fez nosso casamento. E para a honra e glória do nome do Senhor, nós estamos aqui, enfrentando desafios, passando por cima dos problemas, tentando melhorar a cada dia, eu como esposo, ela como esposa, e o Senhor à nossa frente. A gente vai seguindo para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigado a todos que mandaram as felicitações, que nos cumprimentaram pelo Facebook, lá nas redes sociais. Verdadeiramente é uma bênção. Nosso casamento é uma bênção no Senhor. Não é perfeito, né? Perfeito só o Senhor. Mas é uma bênção, é uma bênção. E eu me casaria com a Jéssica 70 vezes, se fosse permitido, porque é a mulher da minha vida, é meu grande amor, e Deus tem nos abençoado. Então, obrigado, irmãos, pela lembrança, viu? Oi, Néia, paz. Irmão Wallace Silva Coutinho, da Igreja Congregacional de Camaipi, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, viu, pela presença. Então, irmãos, hoje, como não poderia ser diferente, a gente tem tido uma semana muito abençoada. Se você pode acompanhar todos os estudos, né, os cultos que foram realizados, o Senhor verdadeiramente tem nos abençoado, não é verdade? Com a palavra, com crescimento espiritual, e a gente precisa aproveitar esse tempo que nós estamos juntos aqui em rede social, nas lives, para glorificar sempre o nome do Senhor. E Deus tem sido bom. Deus tem abençoado o nosso irmão Gleidson, o nosso pastor Vanderlei, o nosso pastor Lélio, o presbítero Wagner. Verdadeiramente tem sido uma bênção. E hoje o desejo do nosso coração é que o Senhor siga nos abençoando, que o Senhor fortaleça a nossa vida pela sua palavra. A comunhão, só de estarmos juntos aqui, amados, mesmo estando à distância, eu aqui, os irmãos aí do outro lado, mas já é bom a gente poder se cumprimentar, boa noite, a paz do Senhor, já é maravilhoso. Essa comunhão, ela não pode faltar nunca no meio do povo de Deus. Mas a reunião nossa, todo encontro nosso, é claro, tem que ser um encontro para nós nos desfrutarmos da palavra, nos alimentarmos dela. O pastor Vanderlei está lembrando aqui que também hoje é aniversário dos nossos missionários, aniversário de casamento dos missionários Paulo e Esther, né? E foi o pastor Vanderlei que também os casou. E não é a mesma data, viu? Deve ter aí pelo menos uns 15 a 20 anos de distância entre o casamento deles e o nosso. E o pastor Vanderlei foi quem realizou, tanto deles quanto o nosso. Pastor Edu Clay, a paz, meu querido, boa noite, boa noite. Então, como nós estávamos falando, queridos, a semana tem sido maravilhosa e nós queremos desfrutar hoje, mais uma vez, da palavra do Senhor, compartilhar a palavra do Senhor, trazer para os irmãos uma palavra de ânimo da parte de Deus, diante de um cenário em que, você já imaginou? A gente está vivendo hoje um cenário muito difícil, né? A gente está vivendo um cenário de pandemia, em que, infelizmente, nós tivemos perdas, pessoas queridas se foram, outras adoeceram, passaram por um aperto, né? A crise econômica, tantas pessoas perderam seus empregos no meio desse período, a violência por consequência de tudo isso acaba aumentando, e aí, como se não bastassem todas essas coisas, a gente tem agora na mídia um escândalo envolvendo o nome da igreja,
e a mídia ela se aproveita disso para massificar, né? Para jogar cada vez mais tentar baixar jogar cada vez mais o nome da igreja para baixo. E são tempos difíceis, amados. E aí quando a gente acha que não pode piorar, às vezes as coisas pioram. Quando a gente acha que, opa, a água desceu um pouquinho, só já deu para respirar, ela volta com tudo e cobre a cabeça. Tem dias que vai ser isso, tem momentos na vida da gente que é assim. O pastor Wanderlei, certa vez ele pregando na igreja, ele falou sobre, fica muito preocupado quando os cristãos ficam, não, é tudo bênção, só vitória, só vitória, só vitória. Não é só vitória. Tem dias em que a gente sente o amargor das derrotas. A gente sente o amargor de enfrentar lutas que parecem que a gente vai fazer a gente perecer. A nossa caminhada com Cristo, ela vai ser assim. Sabe por quê? Porque a gente está indo na contramão do mundo. Se a gente estivesse indo no fluxo do mundo, não teria luta. Não teria tribulação. O inimigo não ia te perturbar, não ia te assolar, mas porque a gente está indo na contramão, ele vai guerrear, ele vai aprontar. Mas é bom a gente ficar ciente de que toda essa dificuldade, ela vem para nós para nos aperfeiçoar a nossa fé, aperfeiçoar a nossa experiência, nos fazer crescer em Cristo, fazer com que a gente melhore como ser humano, como marido e mulher, como filho, como cristão. E a gente precisa ficar antenado diante de tudo que acontece, porque às vezes a gente olha para dentro da nossa casa, a gente fecha o nosso quadrado e a gente acha que é só com a gente, né? É só comigo, as coisas só acontecem comigo, esse problema só persiste, só bate na minha porta, e eu olho para o lado, para a direita e para a esquerda e vejo tudo bem, mas aqui comigo não é só contigo não, querido, mas eu quero te dizer nessa noite eu quero te trazer uma palavra de ânimo, para animar o teu coração. Na Bíblia, a gente tem o primeiro profeta, quando a gente pega as divisões da Bíblia, a gente termina os 5 livros da lei, o Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, e depois começam os profetas, e a gente pega os livros históricos, né, o livro de Josué, e o capítulo 1 de Josué, onde eu quero compartilhar com você nessa noite, se você pode aí na tua casa, abra a tua Bíblia conosco no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu. Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 9. O tema desse pequeno trecho de Josué 1, de 1 a 9, é Deus fala a Josué e o anima. A partir do versículo 1 está escrito assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É uma passagem maravilhosa. É um trecho da Bíblia que eu guardo no meu coração desde os meus tempos de junior. Quando eu tinha meus 10, 11 anos de idade, eu era junior lá na igreja congregacional no Vale da Simpatia. E nós éramos ali tínhamos o departamento de juniores e um tema, o nosso motto do nosso departamento de juniores era esforça-te e tem bom ânimo. Josué é um camarada que, a essa altura, quando Deus escolhe ele para ser o sucessor de Moisés, Josué já tinha sido experimentado por demais. Ele já tinha passado tantos episódios na vida dele, ele era um camarada casca grossa, sabe? Como dizem na gíria, de tanta provação que ele passou, de tantas coisas que ele foi experimentado, ele realmente tinha muita experiência. E por ser um homem segundo o coração de Deus, adorador, obediente, ele era o homem certo para dar sequência ao trabalho que Moisés já vinha fazendo de trazer o povo até aquele determinado, até aquela altura. Moisés chega até as portas da terra prometida e ele morre ali no deserto, num monte, e dali para frente agora era com Josué. E Josué, ele era um camarada que ele era praticamente o braço direito de Josué, né? Primeiro era Arão, né, que era o irmão e era o sacerdote que Deus havia escolhido, mas Josué durante todo o tempo ele esteve ao lado de Moisés, desde a saída do Egito. Ele foi um dos poucos que entrou na Terra Prometida, só Josué e Calebe, de toda aquela geração que saiu do Egito, que viu as proezas do Senhor, como o nosso Deus com mão forte abateu o Egito e o faraó, tirando o povo, né, enviando as 10 pragas e fazendo fazendo com que Israel saísse do jugo de Faraó, do jugo do Egito, para adorar ao Senhor no deserto, rumo à terra prometida. De toda aquela geração que saíra do Egito, apenas Josué e Calebe, porque quando em determinada altura o Senhor manda Moisés levantar 12 espias, um de cada tribo, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, Deus manda Moisés pegar um de cada tribo, os cabeças de cada tribo, e Josué, ele era um dos cabeças da tribo. Ele é escolhido, né? Naquele tempo o seu nome ainda não era nem Josué, o seu nome era Oséias. E quando Moisés o escolhe para ser um dos espias que vai até a terra prometida e deveria voltar trazendo um relatório, ele troca o nome de Oséias para Josué. E aí tem um significado, porque sempre quando era uma prática do povo hebreu, sempre quando você recebia uma tarefa, sempre quando você recebia uma função, você recebia um nome devido àquela função. E o nome dele era muito interessante. O nome Oséias significa Salvador. O nome Oséias por si só significa Salvador. Mas Moisés troca o nome dele de Oséias para Josué. E Josué significa Jeová é o meu Salvador. Muito melhor, não? Então ele já começa a ter uma grande experiência ali. Ele era a cabeça da sua tribo. Se não me engano, ele era a cabeça da tribo de Efraim. E ele é escolhido para ir espiar a terra. Então ele vai com os outros 11 espias e vão espiar a terra. Chega na terra prometida, eles de longe veem as coisas maravilhosas. Eles veem a terra prometida, que o Senhor, por juramento, prometeu a entregar à descendência de Abraão, Isaque e Jacó, que eram os filhos de Israel, o povo que havia saído do Egito, e eles voltam trazendo um relatório. Os 12 espias voltam com o relatório pronto e apresentam aquele relatório para Moisés.
E aquele relatório, no relatório diz, olha, a terra é muito boa. De fato, a terra mana leite e mel. De fato, a terra, tudo que se planta dá. Nós vimos as vinhas lá e os cachos de uva que eram produzidos, eram necessários 2 homens para carregar um cacho de uva. A terra verdadeiramente é muito boa. Mas, porém, contudo, entretanto, entrou ali a fraqueza humana agora na visão dos espias. A terra é habitada por um povo muito forte. A terra é habitada por um povo muito numeroso. A terra é habitada por gigantes, os filhos de Anak. Então vai ser difícil. E aí os espias começaram a incitar o povo de Israel a questionar a Deus, a blasfemar contra Deus. Eles chegam em Números capítulo 14, trazendo ali o relatório, eles chegam a questionar, dizendo o seguinte, será que Deus nos tirou do Egito para morrer ao fio da espada agora? Ele nos tirou para a gente morrer no deserto ao fio da espada, e começaram a contender com Moisés, e aí do outro lado estava Josué e Caleb defendendo, não, nós vamos possuir a terra, nós vamos herdar, é promessa do Senhor, vamos acreditar. Porque Josué e Caleb estavam tentando animar o povo a acreditar nas promessas do Senhor, os espias incitaram o povo a apedrejá-los. Então, a segunda experiência de Josué ali, ele já teve o nome trocado por Moisés, e agora ele tem uma experiência de quase ser apedrejado pelo povo de Israel. E aí, na caminhada dele ao lado de Moisés, por aquele episódio ali que o povo duvidou da palavra do Senhor. O povo acreditou naqueles 10 espias que disseram, não é possível herdarmos essa terra, porque o povo que habita lá é povo muito forte. Nós vamos ser esmagados. Nós os víamos, os Anaquins, os filhos de Anak, aos olhos deles é como se nós fôssemos gafanhotos de tão alto e forte que eram aqueles homens. Nós vamos ser desbaratados. E aí o povo acreditou. Porque o povo acreditou na palavra dos 10 espias. Primeiro, aqueles 10 espias foram consumidos por uma praga no deserto, por duvidarem da palavra de Deus. Deus ordenou que uma praga os consumisse, e Deus falou para Moisés, esse povo é de dura cerviz, e porque são de dura cerviz, nenhum deles irá entrar na terra prometida, salvo, por exceção, Josué e Caleb, porque foram tementes ao Senhor. Então, Josué, ele tinha muita experiência com o povo. Ele viu o povo durante muito tempo, o povo tinha sede e dizia, Senhor nos tirou do Egito, onde a gente tinha água, para morrer de sede no deserto. Quando o povo tinha fome, o povo de Israel blasfemava contra Deus. O Senhor nos tirou lá do Egito, onde nós tínhamos carne, peixe, o alho do Egito, a cebola do Egito, o mantimento que para a gente morrer de fome. Ele viu com seus olhos que o povo era de dura cerviz. Mas até então, a batata quente está na mão de Moisés, amigo. Ele é o líder do povo. Era Moisés quem estava sofrendo. E agora Moisés morreu. No capítulo 34 de Deuteronômio, Moisés morre e Deus chama Josué para uma conversa íntima, para um compromisso. Deus chama Josué e dá a ele um desígnio, diz a ele, Josué, agora você tem a tarefa de conduzir esse povo mesmo, de dura cerviz, esse povo que um dia tentou te apedrejar, esse povo que é blasfemador, esse povo que se não fosse Moisés, eu teria destruído esse povo no meio do deserto. Deus fala para Josué, agora é contigo. E Josué, conhecendo todos os pormenores do povo, conhecendo todas as nuances daquele povo difícil, de dura cerviz, olhando a situação em derredor, o povo é de dura cerviz. Moisés, o meu grande líder, a minha inspiração, o meu pai na fé, não está mais aqui. O que é que vai ser de mim? Sabe, quando não poderia piorar, as coisas pioraram.
Deus chama Josué e fala para Josué: anima-te, esforça-te e tem bom ânimo. Deus chama Josué conhecendo a sua estrutura, conhecendo os seus pensamentos e o que ia no seu coração. Deus não dá para ninguém, para nenhum de nós, nem para você, não deu para Josué, não dá para você, não dará para ninguém uma carga maior daquela que nós podemos suportar. Deus sabia que Josué podia suportar. Deus sabe o que você pode suportar. Aí você olha para os pastores, né, para os nossos pastores, pastor Vanderlei, pastor Edu, que está aqui, pastor Lélio. É uma carga muito difícil ser pastor de igreja, mas Deus os tem capacitado. Vocês são capacitados pelo Senhor, louvado seja Deus em suas vidas, porque vocês não vão receber carga que vocês não possam suportar. Você, igreja do Senhor, jamais será aprovado além daquilo que você pode suportar. Josué estava com seu coração cheio de medo, porque a ausência de Moisés, que era o seu mentor, o grande líder, a sua inspiração, o seu pai na fé, a ausência de Moisés era muito grande. A outra dificuldade para ele seria liderar um povo com um coração tão endurecido, um povo de dura cerviz. Existem momentos em que os nossos sentimentos, amados, são desafiados. E é nesse momento natural, onde o nosso homem natural, ele fraqueja, ele sente medo, que o Senhor nos chama para mais perto dele, para nos lembrar a quem nós servimos e a quem nós pertencemos. Quem sabe o Senhor tenha te chamado durante esse tempo para engrossar as fileiras da tua igreja, para ser líder de um departamento, para andar lado a lado com o teu pastor, para fazer uma obra diferente. Deus está te chamando para um compromisso e você está relutando, porque você olha para as circunstâncias ao redor e acha que vai ser difícil demais, e é natural a gente ter medo. É muito natural a gente ter medo. Porque tudo, amado, que é novo é difícil. Tudo que você recebe de novidade na tua vida é difícil. Você casa com a pessoa, eu estou fazendo hoje 16 anos de casado. E é maravilhoso, como eu falei aqui anteriormente, eu me casaria com a Jéssica 70 vezes. Todo dia de manhã eu me casaria com ela. Mas não é difícil uma vida dois. Você precisa se adaptar, você tem que ceder, você tem que ter sabedoria, você tem que assumir o teu papel dentro do casamento. E no início tudo é difícil, mas é bom, mas é difícil. Você é promovido na empresa onde você trabalha e quando você assume aquele novo desafio, os primeiros meses é difícil. Você entra num novo trabalho diferente de tudo aquilo que você fazia anteriormente. E você começa a desenvolver ali um trabalho, mas no início é difícil. Tudo que é novo é difícil. E foi justamente isso que aconteceu com Josué. Aquela novidade de passar de liderado para líder. Ele olhava para Moisés e talvez dissesse: Moisés, como é que você consegue aguentar tamanha carga? Como é que você consegue aguentar o peso de levar esse povo tão difícil? E agora era a vez dele. Do dia para a noite, Deus chama ele: Josué, agora é contigo. Tudo que é novo é difícil. E ele sente medo até que o Senhor fala diretamente no coração dele, dizendo: olha, Josué, fica tranquilo. Relaxa que vai dar tudo bem, vai dar tudo certo no final. Foi assim que Deus falou com ele? Claro que não, meu irmão. Porque isso não seria a voz de Deus, isso seria profetada. Sabe aquelas profetadas, tu tá passando no meio de uma prova, tu tá cheio de dificuldade, e aí chega aquela profetada para você e diz assim: fica tranquilo que vai dar tudo certo. Descansa que o Senhor vai fazer tudo para você. Isso não é a palavra de Deus, não. A palavra de Deus para Josué foi: Josué, tá difícil, né, Josué? Tá difícil. Vai ser difícil, né, Josué? Levar o povo para frente. Esse povo que é dura cerviz, esse povo que é murmurador, esse povo que
Já me entristeceu tantas vezes, é difícil, né, Josué? Deus não falou para ele, olha, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Deus falou o contrário. Esforça-te, Josué, e tem bom ânimo. Deus dá um levante em Josué. Deus dá um up nele. Olha, Josué, você tem que se esforçar. Esforça e tem bom ânimo, porque tu, Josué, farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi dar a seus pais. Deus requer de Josué uma postura, querido. Deus deseja que ele tome uma atitude de vencedor. Deus fala para Josué, Josué, vai, você é capaz. Tenha fé, se anima, tenha bom ânimo. E aí, a melhor coisa que Josué poderia ter ouvido de Deus naquele momento, quando Deus fala com ele, Josué, eu serei contigo, aleluia. Aí não tem momento difícil. Porque quando a gente se sente sozinho e a gente conhece as nossas limitações, só vem aqui na caixinha derrota. A gente não consegue ver a famosa luz no fim do túnel. Mas quando o Senhor entra, na verdade ele sempre esteve presente, mas quando a gente consegue tirar os tampões dos ouvidos, os tampões da incredulidade, os tampões do pessimismo, os tampões que nos impedem de enxergar além, a gente começa a escutar a voz de Deus e Deus fala para nós, olha, eu estou contigo. Note, queridos, que Deus falou para Josué, eu estou contigo, esforça-te, Deus não falou, eu vou resolver para você. Josué, eu vou resolver para você. Deus fala, eu vou ser contigo. Esforça-te, tem bom ânimo. É uma recomendação bíblica muito relevante, inclusive para os nossos dias. Para todos os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as classes sociais. A vida cristã não é uma vida de ociosidade, meu amado, mas de serviço árduo. A vida cristã é uma vida de atividade, não é de ociosidade. Eu vou ficar aqui tranquilão que Deus vai prover. Não, Deus quer que você se mova. Fé é movimento, fé é atitude, fé é sair do lugar, é sair da zona de conforto, é buscar em Deus o suprimento para toda e qualquer situação. A vida cristã é o ativismo dentro da obra de Deus. Embora, amados, nós saibamos que, né, a gente precisa ter cuidado com o legalismo, né? A gente está estudando isso lá na igreja, na Escola Bíblica Dominical. O pastor tem falado sobre a carta aos Gálatas, ela fala muito sobre isso, né? De que o legalismo que tenta entrar na igreja dizendo que a fé é o sangue de Jesus e mais um pouquinho que eu tenho que fazer para... Não tem nada que eu e você possamos fazer. Não tem nada que eu e você possamos acrescentar que vai fazer com que Jesus nos ame mais. Não tem nada que eu e você possamos fazer que... possamos fazer com que Deus nos abençoe mais. Não tem nada que eu e você possamos fazer com o nosso ativismo que vai fazer valer o preço do sangue de Jesus derramado na cruz. Então a gente sabe, amados, que a nossa salvação não é garantida pelo nosso esforço físico, pela nossa disposição. Mas nós sabemos que estas duas características, nossos esforços, a nossa disposição, devem ser comuns ao servo do Senhor. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, como uma resposta de gratidão a essa graça derramada, a esse amor que nos alcançou, ao sangue de Jesus que nos purificou de todo o nosso pecado, em resposta a essa atitude dele para conosco, a gente se empenha em agradar ao Senhor, a gente se envolve nos serviços do reino, a gente se doa para o trabalho, para que a obra avance, para que o reino cresça. A gente empenha
nos empenhamos em agradar ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, com vigor, com coragem. Por isso, amados, é tão reconfortante quando nós ouvimos Deus falar para nós hoje, através da sua palavra, através desse texto que ele escreveu para Josué. Ele está falando para você e para mim hoje: esforça-te e tem bom ânimo. Quando Deus chama Josué para aquela palavra, e Deus fala para ele: olha, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Daquele momento em diante, Josué percebeu que, por mais difícil que o desafio fosse, ele não estaria sozinho. Deus estaria com ele, mas também ele sabia que precisava tomar atitudes. Uma atitude que ele tomou de imediato é: nós não devemos nos prostrar diante da dificuldade. Não se curve para os problemas, se curve para o Senhor. Não se dobre diante a adversidade, dobre os teus joelhos diante do Senhor, para vencer o problema, para vencer a adversidade. A tarefa de Josué não seria nada fácil. Cabia a ele agora o dever de completar a missão que Moisés fez até aquele momento, de estar à frente de Israel e levar o povo para dentro da terra prometida. Agora, mesmo sabendo que era difícil, ele já sabia que era possível, porque Deus o garantira que estaria com ele. No capítulo 1, versículo 5 de Josué, nós vemos Deus falando para ele: como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Anteriormente, Josué já havia sido fortalecido e animado por Moisés na ocasião em que o próprio Deus foi quem fortaleceu e encorajou, porque o Senhor conhecia a natureza de Josué. Amados, quando o mar parece ser muito maior do que o barquinho que a gente está, a gente se sente abalado pelas adversidades, os problemas da vida parecem que vão nos engolir, a gente se sente fraco, a gente fica fragilizado, abalado muitas vezes, e a gente às vezes quase que se sente derrotado pelos problemas. Mas é justamente isso que Deus falou para Josué, para que Josué não fizesse, não se dobrasse, não se curvasse para os problemas. É isso que Deus está falando para você hoje. Está difícil, é um problema, é um tempo de dificuldade, é um vento que você está passando, é uma tribulação que está te afligindo. Meu amado, não se dobre, não se curve, esforça-te, tem bom ânimo, porque assim como Deus foi com Moisés, assim como ele foi com Josué, ele também está sendo contigo. Ele não te desamparará e não vai te deixar enfrentar esse problema sozinho, mas você tem que se esforçar. Tem que recobrar o ânimo, recobre a tua fé. Com essa palavra de Deus, e a palavra de Deus é a mesma ontem, é a mesma hoje, e ela será a mesma eternamente. A promessa do Senhor para a nossa vida é de que Ele estará conosco todos os momentos. Quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, e Ele, lá no livro de João, dizendo para os seus discípulos que, olha, eu vou, mas eu mandarei o outro Consolador, e ele fala: ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está contigo. Você não está sozinho. Deus está com você para você vencer e enfrentar essa dificuldade, esse desafio que você está passando. O verbo se esforçar aqui usado no livro de Josué, ele traduz uma raiz hebraica que significa ser forte, fortalecer, prevalecer, ser firme, ser persistente. E era esse exatamente o comportamento esperado de Josué naquela situação. Bem como também é o comportamento esperado por Deus de todos os seus filhos no mundo. Seja qual for a circunstância.
esforça-te, prevaleça, fique firme, seja forte, seja persistente. Não desista, meu amado, não desista, minha amada. Essa foi a primeira lição que a gente aprende com Josué. Porque ele, quando recobra toda a sua força, ele, no primeiro momento ele está desanimado pelo desafio e pela falta de Moisés. Então ele recebe essa palavra de ânimo do Senhor para ser forte, para ser corajoso, porque o Senhor estaria com ele. Então ele toma aquela palavra, ele toma posse daquela verdade de que o Senhor estaria com ele, e ele se esforça, ele recobra o ânimo, ele recobra a fé. E a partir do versículo 14, perdão, a partir do versículo 10 aqui do capítulo 1 de Josué, ele começa a ter atitudes de vencedor. Ele chama o povo e começa a dar tarefas. Ele se coloca na posição que Deus mandou ele ficar. E aí começa a ficar diferente, as coisas começam a ser diferentes. Então já o segundo ensinamento que Josué nos dá aqui: seja obediente à palavra do Senhor. Deus exige obediência de nós, os seus filhos. O sucesso na missão que o Senhor passou para Josué, ou o seu fracasso, estava condicionado a duas questões. Primeiro, versículo 7. Tão somente ser forte e corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, da lei, da palavra, dos ensinamentos, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedidos por onde quer que andares. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus manda Josué meditar na palavra. Querido, quando a gente está fraco, a gente precisa se alimentar. Se você faz um jejum para fazer um exame médico, alguma coisa do tipo, é natural que depois de 8 horas, 9 horas, 10 horas, se você fizer qualquer esforço, você vai sentir a fraqueza, a falta do alimento. Eu me lembro que lá no meu trabalho a gente periodicamente tem que fazer exames. Uma vez por ano a gente faz exame de sangue, acuidade visual, faz exame de audição e faz uma série de exames para saber se nós estamos aptos para o trabalho. E eu me lembro que um colega meu de trabalho, ele fez um jejum, né? Ele foi dormir cedo, vou dormir cedo para não sentir fome. 9 horas da noite ele foi deitar. E aí eram 9 horas da manhã, ele estava na clínica ainda para fazer exame. E aí ele foi e tal, aquele negócio todo, vai no lugar, vai no outro, vai ali, volta aqui e tal, já eram quase 10 horas da manhã, mais de 12 horas de jejum, e aí o organismo começa a cobrar o alimento, né? A falta do alimento começa a dar uma certa fraqueza, você já não responde, os teus estímulos já começam a ficar um pouquinho mais lentos, e aí alguém gritou: pessoal, quem deixou o carro estacionado na fila do lado direito, a guarda municipal está rebocando. E ele pensou: olha, meu carro está ali estacionado, vou correr até lá para tentar tirar. Ele deu aquele piquezinho, né, para poder dar aquela corrida com 10 metros, aí deu uma tonteira nele, ele começou a vista a ficar escura, deu aquele famoso teto preto e ele desmaiou na calçada da clínica, porque ele estava sem alimento. Quando a gente está numa luta, quando a gente está numa peleja espiritual, a gente fica fraquejado, a gente fica tonto. Sabe o que é bom para a gente vencer a fraqueza? A gente vencer a tonteira? Alimento, a palavra. Deus manda Josué se alimentar da palavra. Olha que ele fala para Josué no versículo 7. Tenhas cuidado de fazer segundo
toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. No versículo 8, Deus fala para ele: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele. Deus manda Josué meditar na palavra. O que é meditar? Meditar significa estudar, fazer considerações, pensar sobre, se alimentar, se debruçar com o tempo apropriado para ler e reter aquele conhecimento da leitura. Meditar na palavra de Deus é uma das atividades mais importantes da vida cristã, meu amado. Depois de meditar, cuidar para que esta palavra em que você meditou se torne uma realidade na tua vida diária. Para que você, em hipótese alguma, se afaste dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Muitas vezes, desejamos a bênção do Senhor na nossa vida, mas a gente se esquece de cumprir as condições básicas da vida cristã, que é a obediência à sua palavra. Para alcançar a vitória que era levar o povo até a terra prometida, Josué precisava confiar na palavra de Deus, se alimentar dela diariamente, inclusive recitando-a. Com a gente não vai ser diferente. Se a gente quer alcançar a promessa, se a gente quer entrar na terra prometida, se a gente quer recobrar o ânimo, estar forte para a batalha, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que se alimentar da palavra, meditar nela dia e noite e observar, meditar, guardar no coração. Queridos, o mesmo Deus de Josué não mudou. Quando Deus requeriu de Josué obediência à palavra, está falando para nós também. Em tempos de guerra, em tempos de luta, vai na palavra, se alimenta, fortalece a tua alma, fortalece o teu espírito, recobra a tua fé, olha para a dificuldade pela palavra, enfrenta ela, que o Senhor vai te dar vitória. Só assim, queridos. Não fica indo atrás de profetada, fica tranquilo. Descansa que vai dar tudo certo. Esforça-te e tem bom ânimo. Está entendendo? Que o Senhor requer de nós sempre uma ação. Sempre vai ter que ter uma contrapartida da nossa parte. E nisso o Senhor está nos aperfeiçoando. Nisso o Senhor está fazendo com que nós avancemos na nossa fé. A gente aos poucos vai deixar de ser menino e começa a amadurecer. E quando a gente chega nesse amadurecimento, a gente começa a ser mais útil no reino. O Senhor vai te dar oportunidade para fazer mais e melhor dentro do reino, na sua casa. Mas é atitude. Precisamos ter atitude. Obedecer a Deus é um grande privilégio, queridos, e as bênçãos decorrentes da obediência, desse ato de obedecer ao Senhor, elas são inúmeras. Além disso, amados, a obediência atrai a presença do Altíssimo para a nossa vida. A Bíblia fala que só tem uma coisa que faz separação entre nós e Deus. Ela diz lá em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo, diz que nem a morte, nem o diabo, nem os demônios, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas a mesma Bíblia diz lá em Isaías que os nossos pecados, a nossa transgressão, fazem separação entre nós e Deus. E a palavra de Deus, incutida na nossa mente, impregnada no nosso coração e na nossa alma, nos ajuda a vencer a carne, por consequência, vencemos o nosso pecado, por consequência, atrai a presença de Deus para dentro da nossa vida. A palavra de Deus atrai a presença de Deus para dentro da nossa vida.
Portanto, amados, embora existam tantas coisas que tentam nos levar à fraqueza, ao desânimo, uma montanha de problemas que se apresentam para nós todo dia. Parece que a gente acorda, dá aquela espreguiçada e a gente, quando abre a janela, está tudo ali esperando a gente acordar. Problemas, dificuldades que tentam desanimar, tentam trazer desânimo para a nossa caminhada cristã. Há muito mais motivos, queridos, creia, para a gente se esforçar, para a gente ser corajoso, para a gente ser audacioso. A nossa caminhada é marcada pela mão forte do Senhor, e eu sei que se eu me esforçar, se eu recobrar o ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor vai cumprir as suas promessas na minha vida. Eu vou ver o favor de Deus alcançando a minha casa, alcançando a minha família. Se eu me esforçar, se eu tiver bom ânimo, se eu observar a palavra, queridos, não tem diabo que se levante contra a tua vida para te vencer. Toda vez que ele se levantar, ele é quem vai ser derrotado. Pelo poder que há no nome de Jesus e pela tua postura, pela minha postura. A gente só consegue avançar se a gente tiver coragem de olhar para as dificuldades, olhar para o desânimo, olhar para os problemas que tentam abafar a nossa fé, tentam fazer com que a gente desanime de caminhar com o Senhor, de andar com Ele, de viver para Ele. A gente só consegue avançar se a gente estiver firme na presença do Senhor e observando a sua palavra. Na Bíblia, dizem alguns estudiosos, eu sinceramente eu nunca conferi para saber se é verdade, mas alguém diz que existem 365 expressões não temas registradas na Bíblia. 365 vezes está registrada na Bíblia a expressão não temas. Eles dizem que é uma para cada dia do ano, já que diariamente a gente tem que enfrentar essas situações que são adversas. A verdade, querida, é que o Senhor, preocupado com as nossas debilidades, Ele se apressou em nos encorajar, nos dando o devido suprimento e a certeza que, pela Bíblia, nas passagens que nós lemos na Bíblia, que nós não estamos sozinhos. Se a gente precisar, Ele está conosco, Ele está contigo aí. Ele está andando com você. Ele está olhando para você. Ele está colhendo as tuas lágrimas. O Senhor nunca te deixou só, porque Ele é fiel na sua palavra. Mas você precisa se esforçar. Recobra o ânimo, recobra a tua fé. Não se entregue, não se curve para os problemas. Se curve diante do Senhor. Não dobre o teu joelho para a adversidade. Dobre os teus joelhos para orar. Que cedo, não tardará, a resposta do Senhor vai chegar. Então Ele, preocupado com as nossas debilidades, Ele tem já se antecipado e tem nos dito: não temas. Ei, eu estou aqui, filho. Eu estou contigo, como eu fui com Moisés, como eu fui com Josué. Eu estou contigo, eu não te desampararei, eu não te deixarei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está contigo. Deus está com você. Ele não vai deixar você ficar desanimado, você ficar prostrado. Esforça-te e tem bom ânimo. Sabe o que aconteceu com Josué? Josué creu na palavra. Alguns dias depois dali, de ter assumido a liderança do povo, Josué separa alguns homens e fala: olha, vocês vão lá dentro agora da terra de Jericó, e vocês vão lá dentro observar. Vocês vão observar a terra. Imagina que
aqueles homens que receberam essa ordem de Josué, eles olhassem para Josué desanimado, olhassem para um Josué prostrado, olhassem para um Josué desfalecido por causa do tamanho do problema, da provação que ele estava passando. Imagina, se Josué não tivesse recobrado, se não tivesse se esforçado, aqueles homens olharam para Josué e disseram: olha, eu estou recebendo uma ordem de um homem de Deus. Eu estou recebendo uma palavra de alguém que anda com o Senhor. Deus está com ele. Então eles foram para dentro da Jericó, foram para dentro da cidade, voltaram de lá trazendo informações. E aí Josué manda o povo se preparar: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Sabe o que acontece? Para chegar na terra prometida, Josué e o povo precisavam transpor a terra prometida. Lembra que o Senhor fala para ele no versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, Josué. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Josué agora estava de frente do Rio Jordão. Precisava atravessar aquele povo todo no meio do rio para chegar do outro lado e tomar posse da terra. Deus faz uma proeza. Quando ele toca nas águas, eles entram nas águas, eles molham os pés no Rio Jordão. O rio para de correr. A água do rio fica retida. Daqui para cá, a água para de correr, uma parede de água se faz aqui, o rio fica parado, a água não avança e o povo atravessa aquele local, um rio, a pés enxutos. Como eu fui com Moisés, o Senhor deu a Moisés uma ordenança, Moisés tocou no mar vermelho, o mar se abriu. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, Josué. E Josué toca no Rio Jordão e o rio para de correr, as afluentes do rio param de correr, o rio vira terra seca, o povo atravessa. Como eu fui com Moisés, como eu fui com Josué, eu vou ser contigo. Deus vai colocar uma barreira aqui, ó. E você vai atravessar, você vai avançar, os problemas, as dificuldades vão ficar impedidas. Porque o Senhor está contigo, como Ele foi com Moisés, como Ele foi com Josué. Ele está do nosso lado. O Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Não desanima. Recobra o ânimo. Se esforça. Vai, crente, levanta a tua cabeça. O Senhor está contigo. Não se deixa abater. Essa leve e momentânea tribulação que nós estamos passando aqui não se comparam com o peso da glória que nos está preparado lá no porvir. Aguenta firme. Aguenta. Se esforça. Tenha bom ânimo. O Senhor vai te dar a vitória. Mas você precisa ter atitude. Você tem que ter atitude. Você precisa se mover. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que Deus possa recobrar o teu ânimo. O Senhor falou para nós nesta noite: eu estou contigo. Não duvide. Não duvide da palavra do Senhor. O Senhor está conosco. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai santo e glorioso Deus, eu quero louvar o teu nome e te bendizer, porque o Senhor é bom. As tuas misericórdias duram para sempre. A tua graça nos alcançou e ela nos basta. A tua graça nos basta, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, pela certeza em saber que o Senhor está conosco, o Senhor está do nosso lado. Obrigado, Pai amado, pela alegria no nosso coração de sabermos que o Senhor caminha conosco no meio da luta, no meio da peleja. Pai amado, que teu Espírito nos auxilie na nossa fraqueza, na nossa debilidade, porque é assim que nós somos. A nossa natureza, ela é fraca,
ela cede. Então nós precisamos do Teu Espírito, Pai amado, a nos conduzir, a nos dar sabedoria para buscar na Tua palavra a força, o ânimo para nos mantermos de pé no meio da provação. Não nos deixe prostrados, ó Pai, levanta-nos, Senhor, toma-nos pela mão, Senhor, e nos coloca de pé mais uma vez. Abençoa-nos, ó Pai amado, somos o Teu povo. Somos o Teu Israel desse tempo. Nos ajuda, Pai. Deus, em nome de Jesus, fortalece a vida dos nossos pastores. Fortalece a vida dos missionários, Senhor. Que precisam de força, precisam de ânimo para levar o Teu povo, para caminhar com o Teu povo, para dar direção a eles. Fortalece as Tuas ovelhas, Senhor, para que no tempo da provação, para que no tempo da adversidade, que nós não venhamos a pecar contra Ti. Nos ajuda, fortalece-nos, porque precisamos desesperadamente da Tua mão. Nós queremos, ó Pai amado, ter ânimo, força para observar, para ler a Tua palavra, para andar por ela, para viver dela, se alimentando dela, bebendo dela em todo o tempo. Nos ajuda a fazê-la, tirar ela, as letras, tirar da leitura e transformar isso em realidade na nossa vida. Que não sejamos, ó Pai amado, somente ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos praticantes dela. Para que assim, ó Pai, nós possamos vencer toda e qualquer adversidade que se levanta na nossa frente. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe, Pai. Abençoe o meu irmão que está precisando de renovo, que está precisando ser renovado. Em nome de Jesus, nós choramos nesta noite e te agradecemos. Amém, Deus. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado, que Deus te fortaleça. Vai nessa força que o Senhor é contigo. E eu quero aproveitar aqui meu último momento nessa live para fazer uma declaração de amor para minha esposa. Obrigado, meu amor, por tudo que você representa na minha vida. Obrigado por ter me dado um filho lindo. Obrigado por ser minha companheira. Obrigado por ser essa mulher de Deus na minha vida, que me abençoa, que cuida de mim. Eu te amo para sempre, tá bom? Deus te abençoe, abençoe as nossas alianças e que nós possamos juntos sempre servir ao Senhor. Eu te amo. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor Jesus. Tá? Um beijo a todos, um beijo minha tia Tânia. Deus te abençoe, tia, tô com saudade, viu? Deus abençoe a cada um, meu amado. Muito obrigado por estar conosco aqui nesse tempo. Amanhã nós temos uma palavra abençoada do nosso presbítero Wagner. E Deus te abençoe também, tia Sandra. Deus abençoe você, Deus abençoe o nosso pastor Vanderlei, pastor Edu, pastor Lélio. Deus fortaleça você que é de outra igreja que está conosco aqui, que Deus te fortaleça na tua igreja também. Deus fortaleça a tua liderança. Vamos caminhar em nome de Jesus. A paz do Senhor. Uma boa noite e até a próxima.